Bom, olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa semana nós vamos conversar sobre o livro que eu acho que a palavra que melhor o define é complicado. Bom, vamos conversar sobre Crime e Castigo do Dostoiévski, ou pelo menos tentar conversar sobre esse livro. E eu já adianto que essa aqui não é uma leitura para qualquer pessoa e definitivamente não é uma leitura para qualquer pessoa em qualquer momento da vida, porque eu digo isso com propriedade. Eu já tentei fazer uma primeira leitura de Crime e Castigo quando eu tinha ali os meus 18, 19 anos e era completamente bocoió. Não funcionou, não consegui engatar na leitura. É lógico que eu não iria conseguir engatar na leitura naquele momento. Então isso já me deixou ali com o pé atrás com relação às leituras do Dostoiévski. Esse pé atrás foi um pouquinho dirimido quando eu fiz a leitura de Os Demônios e de Irmãos Karamazov no ano passado. E assim, aqueles livros se tornaram os meus livros favoritos de toda a minha vida. Então eu pensei, bom, deve ter alguma coisa de errada comigo com relação ao Crime e Castigo. E não com o Dostoiévski, provavelmente. Então o pessoal lá da Academia Bocó me fez esse desafio de leitura, porque eles queriam muito uma análise sobre a visão de mundo do personagem principal aqui, que é o Raskolnikov. Não me arrependo em momento nenhum dessa segunda releitura, porque Crime e Castigo também agora figura como um dos meus livros favoritos de toda a minha vida. Só que assim, esse livro aqui é uma grande viagem de ácido. É uma grande viagem de LSD. É uma grande bad trip, sem sombra nenhuma de dúvidas, assim. Você será arremessado dentro de um pesadelo do mundo do Dostoiévski. E, cara, eu fiquei muito tempo tentando fazer sentido essa narrativa aqui na minha cabeça. Eu fiquei muito tempo tentando, assim, absorver tudo o que tinha acontecido. Parecia que um caminhão tinha me atropelado. Eu fiquei até meio depressiva, assim, alguns dias em sequência, porque, sério, é muito difícil racionalizar a experiência de leitura de Crime e Castigo. E pra tentar me ajudar a racionalizar esse negócio e pra trazer aqui pra vocês uma coisa mais organizadinha, que não fosse simplesmente, olha só, pega esse livro, leia, tenha essa experiência de leitura e simplesmente aproveite a experiência de leitura pra tentar, enfim, colocar esse negócio completamente confuso, esse negócio completamente caótico em algo que pudesse ser externalizado. Eu chamei ao meu auxílio essa crítica literária feita pelo George Steiner, chamada Tolstói ou Dostoiévski, que é simplesmente fenomenal. Eu não conheci o George Steiner, conheci a partir desse livro e com certeza lerei mais coisas desse crítico, porque nesse livro ele faz uma análise tanto de forma quanto de conteúdo da escrita do Tolstói e do Dostoiévski. Ele compara o Tolstói a Homero, só para vocês terem uma ideia. Então a escrita dele seria mais próxima dos épicos, enquanto a escrita do Dostoiévski seria mais próxima a Shakespeare. Pegue aí o seu café, o seu whisky, o seu vinho, a pancada vai ser forte hoje, então por isso eu tô tomando o meu cafezinho de sempre e bora lá. Bom, vamos lá. Primeiro que esse livro é uma tragédia. É uma tragédia sobre todos os aspectos possíveis. Ela é uma tragédia no sentido popular de tragédia mesmo, de, meu Deus, as coisas dão errado, assim, em uma sequência muito absurda. E também é uma tragédia no sentido clássico da palavra, no sentido forma literária da palavra, segundo a opinião do George Steiner. Como eu adiantei para vocês, ele compara a escrita do Dostoiévski à escrita de Shakespeare, e ele diz que os romances do Dostoiévski são uma espécie de tragédia em forma de prosa. Ele não escreveria para o teatro, mas ele tem influências explícitas do teatro na vida dele e nas suas próprias leituras. Então, se você pega os romances do Dostoiévski e tenta colocar aquilo ali em forma de teatro, você faz isso de uma forma muito tranquila. Até mesmo por causa disso, existem várias adaptações para teatro dos romances do Dostoiévski, e Crime e Castigo é um exemplo disso. Então, depois que eu vi essa racionalização aqui, feita pelo George Steiner, eu fiz algumas releituras de alguns trechos que me marcaram, e eu percebi que, de fato, se a gente imaginar que essas pessoas estão ali no palco encenando, fica... Talvez a palavra não seja muito essa, mas fica um pouco mais fácil, mais sutil de digerir o impacto todo que é Crime e Castigo. Porque quando a gente encontra com o famoso personagem principal de Crime e Castigo, que é o Rodia, as pessoas preferem chamar ele pelo sobrenome, que é Raskolnikov, a gente já encontra um cara que tá completamente doido, completamente lelé da cuca. Eu vou reforçar isso aqui em vários momentos do vídeo, porque o Rodia, ele é um doido no sentido clássico da palavra. Sabe, toda cidade tem aquele doido, você sabe que é o doido que anda falando sozinho na rua, o doido que xinga os outros sem motivo aparente, o doido que não... simplesmente rasga dinheiro. Então, o Roger até rasga dinheiro, ele rasga dinheiro. Então, assim, a gente já encontra esse personagem
que tá completamente doido. A gente não sabe como que ele chegou nessa loucura, porque o Dostoiévski não faz uma gradação da degeneração psicológica do personagem. Ele já te arremessa ali pra dentro da mente de um cara completamente doido. A gente não sabe o porquê que ele enlouqueceu. A gente não sabe qual que é aquela ideia fixa que ele tem na cabeça dele, que parece ser o motivo que o levou à loucura. Tudo que a gente sabe é que a gente tem um cara que mora em um lugar que parece um covil de uma barata, um covil de um inseto, sim, Kafka, estou fazendo referência a Kafka aqui, que foi um dos herdeiros do Dostoiévski. Vocês podem me xingar aí nos comentários, eu deixo vocês me xingarem, mas o lugar que o Roger mora parece uma toca de inseto. É um cubículo, assim, que uma pessoa mais alta não consegue nem ficar em pé direito. É tudo muito sujo, os móveis são todos desgastados, ele não tem roupa direito, ele não toma banho. Vocês já perceberam que nesse romance russo o povo não toma banho? Então, o Roger não toma banho em momento nenhum aqui da narrativa. Ele tá devendo aluguel pra senhoria e ele faz uma espécie de Peter Parker da vida. Então, sempre que ele tem que sair de casa, ele tem que sair desviando, assim, da senhoria que vai cobrar o aluguel dele. E a gente também sabe que ele é um estudante ou um ex-estudante, e ele não conseguiu tocar os estudos dele por causa da falta de dinheiro. E a falta de dinheiro é um negócio que marca bastante o personagem. E assim, a gente tem uma pessoa que fica variando de um vilão da Disney com todas as características e até as risadas maléficas a uma pessoa que acaba percebendo aquela loucura que tá inserida e fica pedindo para que Deus o guiasse ali numa direção melhor. Então, realmente, o personagem, ele tá num transtorno de bipolaridade. Lógico que eu não tô usando o termo técnico da palavra, mas ele vai de 8 a 80 muito rápido. Então, logo no primeiro capítulo, quando ele vai fazer um ensaio daquilo que ele pretende colocar em prática, a gente não sabe ainda o que ele pretende colocar em prática, apesar de que no título a gente já sabe que provavelmente é um crime. No final, a hora que ele percebe o quão objeto é aquilo que ele tá imaginando fazer, ele já diz o seguinte: meu Deus, como tudo isso é repugnante. E será possível? Será que eu... Não, é um absurdo, é um disparate, acrescentou resoluto. Será possível que um horror como esse tenha mesmo entrado na minha cabeça? Mas de quanta sujeira meu coração é capaz? Acima de tudo, sujo, infame, nojento. E eu, por um mês inteiro... Então a gente já sabe que esse processo de degeneração psicológica dele tá ocorrendo ali durante esse mês inteiro. E bom, aqui, essa caracterização do Roger me lembrou muito, você que está acompanhando aqui no canal e está acompanhando a nossa leitura de Paraíso Perdido, a caracterização do personagem do Satanás feita pelo John Milton. Então, o tempo inteiro, tanto o Satanás quanto o Roger ficam nesse vai e vem, nessa possibilidade de redenção antes, no caso do Roger, né? Antes de levar a cabo aquela ideia dele, mas depois eles falam, não, a redenção não pertence a mim, então eu vou levar isso aqui a cabo de qualquer forma. Então, sabe aquela figura, assim, desenhada pelo Gustave Doré do Satanás, assim, nessa crise existencial inteira? Então parece que o Roger fica assim um romance inteiro. Depois que ele sai da casa dessa velha usurária, ele resolve espairecer, né? Já tem dias que ele não come também, não comer é uma das características do personagem. Ele resolve espairecer numa taberna para comer alguma coisa e beber alguma coisa, e é nessa taberna, no subterrâneo, que ele encontra um dos principais arquétipos da figura do Dostoiévski, né, da obra do Dostoiévski, na verdade, que é o arquétipo do bêbado, que muitas vezes também é o arquétipo do homem do subsolo. Então ele encontra que o homem do subsolo, literalmente no subsolo, e nessa história será o Marmeladov. O Marmeladov, que é aquela espécie de bêbado incorrigível, todo mundo conhece um pouco esse bêbado incorrigível, é aquele cara que tem ciência do próprio vício, mas que simplesmente não consegue parar de beber e vai levando todas as pessoas que estão em volta dele para dentro do poço junto com ele. Então ele se casa com uma mulher que já tinha 2 filhos do antigo casamento, ele também já tinha uma filha do antigo casamento de uma mulher que o deixou viúvo, e ele simplesmente não consegue trabalhar para colocar comida dentro da mesa. As pessoas que estão dependendo dele começam a entrar em uma miséria, né, inenarrável, as crianças passam a passar fome, ao ponto da própria filha se transformar em uma prostituta para levar comida para aquelas pessoas. E aquilo ali é o horror, certo? Ela é expulsa de casa, ela tem até que morar em outro lugar, porque o apartamento que eles alugam não permite que more ali uma prostituta, e o Marmeladov tem plena consciência de que ele é o responsável por essa degeneração da própria filha dele. E assim,
essa parte desse monólogo é uma parte muito pesada. É aqui que aquela experiência de ler Dostoiévski primeiro aparece aqui nessa obra, porque assim, ao que parece, ele sempre organiza os romances dele com base nas palavras do Steiner, olha só, através de um pequeno cataclisma ou uma rajada de violência no interior das quais o deslocamento dos assuntos humanos produz um momento de verdade. E esse momento de verdade produzido aqui no início desse romance é um momento de verdade muito dolorido, porque ele é feito pelo próprio Marmeladov. Então, o próprio Marmeladov tem a consciência de que ele é um porco, principalmente porque depois de roubar o dinheiro da própria esposa e depois de beber o dinheiro que seria comida para as crianças, ele vai pedir dinheiro emprestado para a própria filha. E a filha empresta, sabendo que ele vai gastar aquilo ali com bebida, então já tem alguns dias que ele tá na rua, completamente sujo, ele já bebeu todo o dinheiro, e aquela situação lastimável das pessoas que não conseguem se desvencilhar do próprio vício. Só que já no final, ele dá ali o tom do que será o tom do resto do romance. Porque assim, na minha humilde opinião, Crime e Castigo não é um romance sobre castigo, não é um romance sobre culpa, não é um romance sobre ideias que corromperão a mente das pessoas. Eu sei que tudo isso pode ser possível, certo? Mas na minha humilde opinião, aqui nós temos um romance que trata de perdão, que trata de redenção através do perdão. E aqui o Marmeladov já diz que, assim, ele espera, do fundo do coração, que a filha dele seja perdoada e que ele próprio seja perdoado. Por quem? Ele pergunta, vocês me perdoarão? Aí todo mundo ri da cara dele ali na taverna, é lógico que vão rir. Mas ele diz, olha, terá pena de nós aquele que teve pena de todos e que entendeu todos e tudo. Ele é o único e é o juiz. Chegará naquele dia e perguntará, e onde está a filha que se sacrificou pela madrasta má e tísica e pelos filhos pequenos de outra mulher? Onde está a filha que teve pena do pai mundano, bêbado, obsceno, sem se horrorizar com sua bestialidade? E dirá, venha, eu já lhe perdoei uma vez. Perdoei uma vez. Também agora perdoarei seus muitos pecados, porque você amou muito. Isso aqui é uma passagem do Evangelho. A gente tem especificamente uma referência a Lucas, capítulo 7, versículo 47. Ele continua. E vai perdoar a minha Sônia. Vai perdoar. Eu sei que vai perdoar. Agora há pouco, quando eu estive com ela, eu senti isso no coração. Vai julgar a todos, os bons e os maus, os sábios e os mansos. E quando tiver atendido todos, então vai nos convocar. Apresentem-se vocês também. Apresentem-se bêbados, apresentem-se fracotes, apresentem-se desavergonhados. E todos nós vamos nos apresentar, sem ter vergonha, e ficaremos de pé. E ele dirá, vocês são os porcos, são a imagem da besta e a sua marca, mas venham cá também vocês. E os sábios vão clamar, os sensatos vão clamar, Senhor, por que acolhe esses? E ele dirá, eu os acolho, sábios, eu os acolho, sensatos, porque nenhum deles se considerou digno disso. E vai abrir para nós seus braços, e vamos nos arrojar no chão, e vamos começar a chorar, e compreenderemos tudo. Então, compreenderemos tudo. Isso aqui aparece, galera, no capítulo 2 desse negócio. Então aqui, vocês já imaginam o tom que permeará o resto do romance. Bom, a partir daqui, nós somos sugados para dentro da história. E nós somos sugados em uma velocidade muito rápida. Eu acho que o que dá o tom aqui do Crime e Castigo e o que faz o negócio ficar tão louco é porque as coisas acontecem muito em sequência, sem nenhuma pausa para você tomar o fôlego, sabe? Então, depois que ele sai dessa taverna, ele volta para casa e dorme. E olha só o quanto de coisa acontece em um só dia. Eu fiz um pequeno resuminho aqui, olha. Ele acorda, recebe a carta da mãe, tem um colapso nervoso porque as notícias que a mãe conta pra ele não são boas notícias, certo? Ele vai pra rua pra espairecer de novo, acaba salvando uma moça embriagada e possivelmente já violentada de um novo estupro, tem ali uma crise existencial com relação a esse salvamento. No mesmo momento que ele tenta salvar a menina, ele já manda o guarda deixar que aconteça o que quer acontecer, porque a gente tá falando de uma pessoa doida, vamos, né, reforçar novamente. Depois, ele vai na direção da casa de um amigo da faculdade, um amigo antigo, que será um dos personagens principais aqui, que é o Razumikin, desiste de ir na casa do amigo da faculdade. A hora que ele chega na casa, ele diz que vai voltar quando aquilo estiver terminado. Aqui a gente ainda não sabe o que é aquilo. Sonha, e olha só, depois que ele sai da casa do amigo, ele tá completamente exausto, ele deita no mato pra dormir, sei lá, de colapso nervoso também. E aqui ele sonha, o principal sonho do Crime e Castigo, com uma égua sendo morta a machadadas. Gente, sério, você, assim, se você quiser ter uma notinha
do quão maluco é esse livro, você leia só essa parte do sonho, a descrição do sonho. O quão é horrível. Eu ia ler aqui junto com vocês, mas enfim, eu decidi não, porque se você quiser pular essa parte do cavalinho sendo morto a machadadas, sei lá, eu não gosto de ler esse tipo de coisa, eu não gosto de ver esse tipo de coisa, eu choro com filme de guerra, enfim, muito ruim, muito pesado. E aí o pessoal até falou, nossa, depois o crime que vai acontecer é talvez muito mais pesado do que esse sonho que ele teve com essa eguinha sendo morta a machadadas. Meu amigo, na minha opinião, foi muito pior o sonho da égua sendo morta a machadadas do que com o crime acontecendo. Eu acho que é porque o crime a gente já sabia que ia acontecer mais ou menos daquele jeito. Sei lá, foi o que eu senti na minha vida. Então eu pulei essa parte, se você quiser pular, saiba que a hora que começarem a falar, isso vai acontecer. Ele acorda suando, depois desse sonho, e pensa, ai meu Deus, que bom que foi um sonho. Decide voltar pra casa, mas volta pra casa por um caminho diferente, e nesse caminho diferente que ele volta, ele encontra a irmã dessa velha usurária, que é a Lizzie Vieta, em uma feira. Ele acaba percebendo que às 7 horas do próximo dia, a Lizzie Vieta não estará em casa, então ele terá uma oportunidade de levar a cabo aquela ideia que só estava pendente ali daquele momento propício. Bum! A gente tem uma concentração desses atos num espaço muito curto de tempo. E é isso que dá essa sensação de pesadelo. Então é por isso que eu digo que esse livro não é para qualquer um. Porque realmente você vai se sentir dentro desse espaço extremamente confinado, semelhante, diz aqui o Steiner, que alguns críticos não gostam do Dostoiévski exatamente por isso, porque você vai estar se sentindo num lugar semelhante a um covil de ratos. Então um ratinho presinho ali naquele lugar, dando várias voltas. A gente só vai saber que o Raskolnikov teve essa ideia de assassinar essa velha quando ele relembra um momento onde ele teve que finalmente penhorar alguma coisa ali com a velha, quando ele ainda estava ali no inverno, ele ainda estava ali na faculdade, e depois de penhorar essa coisa com a velha, ele vai tomar um drink qualquer numa taverna próximo, e ele encontra 2 estudantes conversando sobre a velha. Naquele momento, certo? E os estudantes estão discutindo algo parecido com, olha só, olha essa velha aí, que, enfim, ela dá o calote em todo mundo, ela passa a perna em todo mundo, ela penhora os negócios por muito menos do que eles valem, enfim, usura inclusive é crime, certo? Inclusive é pecado. Seria muito melhor para a humanidade que essa velha não existisse. E se a gente pegasse o dinheiro dessa velha e fizesse um bem para um número maior de pessoas, seria muito melhor. Então, assim, o ideal de justiça é que alguém passasse o cerol nessa velha e usasse todas essas coisas que essa velha tem para um bem maior. Esse é o tom da discussão desses 2 alunos. Eles dizem com todas as palavras, olha só, mate a velha e pegue seu dinheiro para que, com a ajuda dele, dedicar-se a servir toda a humanidade e o interesse geral. O que você acha? Esse crime único e minúsculo não seria atenuado por milhares de boas ações? Em troca de uma vida, milhares de vidas salvas da podridão e da desagregação. Uma morte em troca de 100 vidas. É uma questão de aritmética. E o que significa, no cômputo geral, a vida dessa velha tuberculosa, burra e perversa? Não mais do que a vida de um piolho e de uma barata. E até nisso vale, porque a velhota é nociva, ela devora a vida dos outros. Há pouco tempo de maldade mordeu o dedo de Lizzie Vieta, por muito pouco não decepou. Então é daqui que o Raskolnikov tira essa ideia de que essa velha pode ser comparada a um piolho. Ele entende esse debate ali desses 2 estudantes como uma espécie de presságio. E olha só, esse debate aconteceu lá no início desse negócio que ele vai colocando na cabeça. Mas como ele se lembra desse debate exatamente depois de ter o sonho ali com aquele cavalinho, durante a narrativa acaba achando que aquilo ali aconteceu em sequência, logo depois que ele encontra ali com a Lizzie Vieta na praça. Mas não aconteceu. Mas tudo isso contribui para essa sensação de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e essa sensação de sufoco que a gente sente lendo Crime e Castigo. E olha só, quando ele chega em casa, no dia do assassinato, ele dorme o dia inteiro. Então, assim, o momento que a gente poderia ter um fôlego, outras coisas acontecendo, entre o momento em que ele finalmente decide que vai fazer aquilo ali mesmo e o momento em que ele acaba executando a ação, a gente podia ter algum momento de paz.
Mas não, ele dorme, ele tem pesadelos esse dia inteiro, ele acorda até atrasado pra cometer o crime, e ele se resguina a fazer aquilo e começa a preparar as coisas. E a gente percebe que, muito embora ele tenha planejado ali durante o mês inteiro, da forma que ele prepara, os negócios saem tudo atrapalhado, ele não consegue encontrar o machado. Por que o machado, meu Deus do céu? E a forma com que ele tenta costurar os negócios, a gente percebe que, embora ele tenha planejado isso durante o mês inteiro, ele nunca chegou a pensar de fato, verdadeiramente, que ele iria fazer aquilo até aquele momento final. E naquele momento final, ele conduz todas as coisas como se ele estivesse numa espécie de sonho. É como se ele fosse levado, é como se ele estivesse endemoniado mesmo, é como se ele estivesse sendo levado ali a cometer aquilo. Enfim, ele chega na casa da velha, ele faz todas as coisas que faz, ele acaba matando a Lizzie Vieta ali por uma mera ocasião, ela estava na hora errada, no lugar errado. Enfim, ele comete o crime ali planejado, o crime que o assombrou durante o mês inteiro. Ele não consegue roubar nada direito, então a gente fica pensando, puta merda, nem pra roubar o negócio e pra usar o negócio pro bem maior que ele tanto planejou, ele conseguiu roubar. Isso acaba na primeira parte, a gente ainda tem mais 5 partes do livro, olha só, respira, que é o que a gente precisa fazer lendo Crime e Castigo. O resto das 5 partes serão eles se corroendo em culpa. Então a investigação do crime começa a andar, ele começa a se autocomprometer em momentos de deslize, então ele fica o tempo inteiro pensando que ele está prestes a ser pego pela polícia, o que de fato ele tá mesmo, porque ele acaba cometendo erros muito rudes e tudo, ele acaba se interessando demais pela história, e muito antes de existirem investigações criminais, muito antes de existir profile, né, dos criminosos, ele volta na cena do crime. Então Dostoiévski já percebe através das suas inúmeras leituras de crimes ocorridos, que ele fazia isso bastante, lia muito jornal, a maior parte dos casos dele eram baseados em casos reais. Ele já percebe que é uma conduta recorrente a conduta do assassino voltar ao local do crime. E tem uma curiosidade muito interessante sobre o Crime e Castigo, que efetivamente aconteceu um crime muito parecido com o que o Raskolnikov faz, um pouco depois, na verdade, do Crime e Castigo ser publicado. Interessante, né? Pois é, um momento em que a vida imitou a arte de uma forma muito rápida. Tem um outro extrato aqui de um outro livro, que não é Crime e Castigo, mas que, na minha opinião, é simplesmente perfeito pra gente entender como que o Dostoiévski consegue transformar uma cena cotidiana em um negócio extremamente dark, em um negócio extremamente pesado e muito rápido. Esse aqui é um extrato do livro Gente Pobre. Sim, verdadeiramente, eu amo a corrente de outono. O outono tardio, quando as safras são estocadas e o trabalho de campo termina e as reuniões noturnas nas cabanas têm início e todo mundo está aguardando o inverno. Olha que quentinho que a gente sente no coração. Então tudo se torna mais misterioso, o céu encrespa de nuvens, folhas amarelas se espalham pelos atalhos da extremidade da floresta nua e a própria floresta se torna negra e azul. Mais especialmente à noite, quando a névoa úmida se espalha e as árvores se insinuam das profundezas como gigantes, como estranhos fantasmas sem forma. Oh, horrores! De repente, alguém se sobressalta e treme como alguém que parece enxergar um olhar estranho perscrutando de fora da escuridão a árvore oca. Então, um sentimento estranho toma conta de alguém, até que esse alguém parece ouvir a voz de alguém sussurrando: "Corra, corra, criancinha, não fique fora até tarde, pois esse lugar logo se tornará horrível. Corra, criancinha, corra!" Gente, como assim? A gente tá falando aqui do final de tarde, no outono, das florestas, da safra sendo colhida, aquele clima ameno, as pessoas voltando para suas cabanas e se aquecendo, e aí no final a gente termina com um golpe de horror mandando uma criancinha correr, porque aquele lugar logo se tornará um lugar horrível. Bom, isso é Dostoiévski, certo? Bom, a gente tem aqui também a parte que a Sônia lê um trecho das escrituras pro Raskolnikov, onde é aquele trecho das escrituras onde há a ressurreição do Lázaro promovida por Jesus, né, a parte do milagre. E essa parte também é pesadíssima e dá, assim, eu vou ler aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia do que é a narrativa do Dostoiévski nesse livro, o quanto ela é maravilhosa. Raskolnikov virou-se para Sônia e, emocionado, olhou para ela. Sim, é isso. Ela já estava tremendo toda, numa febre autêntica, verdadeira. Ele já esperava aquilo. Sônia estava perto das palavras sobre o milagre grandioso e nunca visto, e um grande sentimento de triunfo a dominou.
Sua voz se tornou ressonante, como metal. Nela soavam a alegria e o triunfo, que a fortaleciam. Diante de Sônia, os versículos se misturavam, porque os olhos escureciam. Mas ela sabia de cor aquilo que estava lendo. No último verso, esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito. Sônia baixou a voz com fervor e paixão, transmitiu a dúvida, a acusação e a blasfêmia dos incrédulos e cegos judeus, que logo em seguida, um minuto depois, como se fossem atingidos por um raio, vão se prostrar, soluçar e crer. E ele, também cego e incrédulo, agora também vai entender. Também vai crer, sim, agora, já, pensou Sônia e tremia de alegre ansiedade. Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com a pedra sobreposta. Disse Jesus: retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. É o 4º dia e está na sepultura. Sônia enfatizou com energia a palavra 4. E ela continua lendo aqui o Evangelho de uma forma muito apaixonada, de uma forma muito viva, certo? A gente consegue sentir, assim, todo o arrebatamento dessa passagem de uma forma que provavelmente nenhum padre já conseguiu passar por você em algum domingo aí de leitura. E é muito bonito, inclusive, porque a liberdade na mitologia religiosa do Dostoiévski é uma liberdade que está 100% vinculada ao livre-arbítrio. Se não existisse livre-arbítrio, não existiria amor divino. Então ele acredita que o livre-arbítrio consiste, inclusive, na possibilidade de você fazer as coisas erradas e, a partir daí, obter a redenção. Para o Dostoiévski, só existem 2 caminhos. Ele deixa isso muito claro aqui no Crime e Castigo. Ou você encontra a redenção através do perdão, ou você vai ir para um suicídio físico ou um suicídio moral. E ele coloca a primeira opção, através da redenção, na figura do Raskolnikov, porque ele foi salvo pela Sônia, essa mulher maravilhosa, essa mulher quase que divina mesmo, um canal de graças aqui no romance. E o seu contraponto mais próximo é a figura do Svidrigaïlov, né? Não sei pronunciar o nome desse cara. Mas ele, que tem uma trajetória muito parecida com a do Raskolnikov, que ele também faz crimes horríveis, é aquele cara que fica cortejando a irmã dele, a Dunya, que coloca a irmã dele em uma situação muito complicada, e ele comete coisas horríveis. Eles até se comunicam inicialmente por causa dessas coisas horríveis que ambos haviam cometido, por causa dessa, né, existe alguma afinidade entre os 2 criminosos. No final, o Svidrigaïlov não consegue a sua redenção. Ele não consegue superar aquilo, até porque ele não consegue confessar. Ele sequer consegue confessar, até mesmo para o Raskolnikov. E no final, a gente tem uma cena muito pesada de alucinação completa que esse cara embarca. Ele já havia decidido, né, tirar a sua própria vida em determinado momento. E essa alucinação só nos remete de forma muito suave aos crimes que ele poderia ter cometido. Isso não aparece no romance, mas aparece no rascunho que o Dostoiévski deixou para o romance, mas que depois acabou não entrando, né? Eu acho que o motivo vai ficar bem claro. Nos esboços de Crime e Castigo, as confissões de Svidrigaïlov de ataques às meninas são lúgubres e repetitivas. Violação cometida ao acaso. De repente, ele conta anedotas como se nada anormal estivesse acontecendo à maneira de Hesley. Sobre a violação de crianças, impassivelmente. Ele fala ao pensionista que sua filha fora violentada e afogada, mas não conta quem foi, só mais tarde explica que é ele. Ele a chicoteou até a morte. Então, ele queria colocar isso aqui no romance, mas acaba não colocando, mas a gente tem uma ideia de que é isso que acontece quando ele encontra com aquela menininha molhada ali no hotel. E esse é um dos motivos pelos quais, na opinião do Steiner, e na minha opinião também, eu já imaginava isso antes de ver isso aqui racionalizado por esse crítico, esse é um dos motivos pelos quais a chave de leitura tanto do Tolstói quanto do Dostoiévski tem que ser obrigatoriamente uma chave de leitura religiosa. Olha só, ele diz que esses artistas eram artistas religiosos, mas não no sentido religioso ocidental, que perdeu Deus em algum lugar ali no caminho depois do Renascimento, mas no sentido dos construtores de catedrais, de Michelangelo quando trabalhava em sua imagem de eternidade na Capela Sistina. Eles eram possuídos pela ideia de Deus e percorreram suas vidas como os caminhos de Damasco. A ideia de Deus, o enigma de seu ser,
capturar as suas almas com força inconsciente e constrangedora. Em sua orgulhosa humildade feroz, eles se consideravam não como meros inventores de ficção ou homens de letras, mas como videntes, profetas e vigias da noite. Eles buscam a salvação, escrevia Berdyaev, que é a característica dos escritores russos criativos. Eles buscam salvação. Eles sofrem pelo mundo. Então, seus romances são fragmentos de revelação. Então, a nossa chave de leitura, tanto para o Tolstói quanto para o Dostoiévski, não pode ser uma chave de leitura secular. Quer dizer, pode, mas eu acho que vai dar errado. Então, como a gente deve lê-los? Na opinião do Steiner e também na minha opinião, você deve ler como lê Ésquilo e Dante, em vez de, digamos, Balzac ou mesmo Henry James. Tem muita coisa que você pode fazer com teorias da psiquiatria, com teorias da psicanálise, certo? Você vai conseguir fazer muita coisa dessa forma. Mas olha, elas não colaboram minimamente para a compreensão da estrutura teológica de Paraíso Perdido. Elas não dizem nada sobre as gradações de luz por meio da qual Beatriz se aproxima de Dante no canto 30 do Purgatório. Na realidade, esse é o ponto crucial. O estudo comparativo do ritual e das anatomias da mente do século XX, com seus modos abertos e naturais de expressão, tornam ainda mais difícil para nós respondermos a uma sensibilidade religiosa. O ideário em torno do qual a literatura e a vida do intelecto gravitavam, de Ésquilo a Dryden, Teodiceia, graça, danação, profecia e o paradoxo do livre-arbítrio, tornou-se, para a maior parte do público contemporâneo, um mistério indiferente ou relíquias de uma língua morta. Então, como você seria capaz de compreender o Raskolnikov sem entender o amor da Sônia que o leva a ter a sua redenção, certo? Como você consegue compreender a profundidade da loucura que o Raskolnikov se inseriu se você não conseguir compreender a mitologia religiosa que está por trás dos escritos do Dostoiévski? E é por isso que eu acho engraçado. Eu vi, na verdade, uma resenha, uma leitura dirigida, que é muito boa, é uma leitura dirigida muito boa, mas que o secularismo, ele tem esse pezinho atrás para falar de religiosidade, certo? Ele sempre diz que, bom, aqui esse autor está falando de Deus, mas você pode pegar, interpretar essa leitura de Deus, a sua própria leitura. Você pode falar de deuses, quem sabe? E não, você não pode fazer isso. Você fazer isso é completamente errado. A gente está falando de um Deus cristão, de um Deus ortodoxo, que é o caso do Dostoiévski, e a gente está falando de um autor que está inserido dentro de um caldo que é muito mais místico do que o caldo ocidental. Então você não pode fazer o que você bem entender com o Deus de Raskolnikov, com o Deus do Ródia, com o Deus que é capaz de perdoar uma prostituta, olha só, e que muito provavelmente está usando essa prostituta como caminho de salvação para várias outras pessoas que se encontram presas ali com o Ródia no final do livro. Não é interessante a gente partir desse ponto de vista? E bom, o que realmente deixa o Ródia louco não é o crime, porque, de novo, ele já está louco no momento em que ele comete o crime. O que deixa o Ródia louco é a ideia que está por trás do que o levou a cometer o crime. E a gente só tem uma noção, um pouco da ideia que está por trás, que a gente nunca tem acesso a ela completa, porque, novamente, a gente só teria acesso a ela completa se o livro estivesse em uma ordem cronológica bem definida, quando o investigador do caso, que é o Porfiri, nos apresenta essa tese publicada pelo Ródia numa revista. Ele nem sabia que aquilo tinha sido publicado, então o investigador tem acesso a essa tese de uma forma meio controversa, assim, porque ele já está desconfiando do cara. E dentro dessa tese, a gente tem a ideia do que é o crime para o Ródia. E é a partir daí que a gente percebe a sua capacidade de dissociação moral, a tentativa que ele faz, né, de fazer uma dissociação moral entre a culpa e o assassinato, entre, na verdade, a culpa pelos crimes cometidos. Essa análise dessa tese, ela sim pode ser feita dentro daquela chave de leitura nossa entre as visões de mundo restrita e irrestrita. Eu vou fazer essa análise junto com o pessoal da Academia Bocó. Vou perguntar se eles permitem que eu disponibilize aqui para todo mundo. Se eles permitirem, eu acabarei disponibilizando para vocês. Mas é interessante, especificamente sobre essa tese, porque veja bem, meus amigos, uma coisa é o que o cara escreveu, uma coisa são as palavrinhas que ele colocou no papel. Outra coisa é o que efetivamente acontece com Ródia.
é completamente diferente. Então, pra gente fazer uma análise sobre as visões de mundo do Rodia naquele papelzinho, é possível. Agora, a gente fazer uma análise da visão de mundo da pessoa, do ser humano que acaba levando aquilo a cabo e da forma que ele acaba levando aquilo a cabo, aí eu já acho que é de uma pobreza absurda você reduzir o personagem Rodia a essa chavinha assim de visão de mundo restrita e irrestrita. Então é por isso que nós vamos avaliar especificamente o artigo, que a gente nem tem acesso a ele em sua integridade. A gente tem acesso à interpretação do artigo feito pelo Porfírio e depois a correção que o Rodia doido, que já tá doido, faz com relação ao artigo ao Porfírio. Ele se sente ultrajado, ele acredita que a interpretação do Porfírio é uma interpretação reducionista, e é só aí que a gente tem acesso à íntegra desse pensamento. Mas é sim esse artigo a chave da loucura do Rodia, então por isso que eu acho interessante a gente fazer essa análise. É claro que não encerramos de forma alguma as nossas conversas sobre Crime e Castigo. Eu tenho certeza que esse aqui vai ser um daqueles livros que aparecerá de forma recorrente aqui no canal, então vocês sabem que tem ali aquele tipo de livro que a gente acaba voltando e acaba analisando os personagens de novo. O que vai acontecer é que muito provavelmente nós também vamos fazer uma análise do Rodia e do Julian Sorel com relação ao ideário do Napoleão Bonaparte que ambos os personagens têm, mas que o Dostoiévski consegue desenvolver isso de uma forma muito mais interessante do que o Stendhal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e até a nossa próxima discussão.